Olá, meu amigo, seja bem-vindo a mais esta aula. Nesta aula nós vamos falar sobre posicionamento normal, ok? Bem, falando sobre posicionamento, nós vamos fazer o seguinte exemplo. Vamos envolver este conteúdo numa div, ok? Numa div. Vamos envolver este conteúdo numa div. Então vamos fazer o seguinte, o nosso grande amigo div, ok? Então, podemos fechar isto aqui um instante. Ok, feito isto, vamos fazer com que ela seja visível, ok? Então vamos, preciso darmos um ID a ela, ok? Vamos dar um ID a ela, por exemplo, geral, ok? Ctrl C, geral, vamos aqui no nosso estilo, nossa folha de estilo, ok? Vamos fazer o seguinte. Ok, vamos dar uma borda primeiro. Vamos dar-lhe uma borda, por exemplo, de um pixel. Vai ser solid e como é que vai ser? Blue, ok? Nossa blue vai ser blue, ok? O background, como é que vai ser o background? Background será a cor amarela, ok? A yellow, ok? Então, feito isto, vamos salvar, vamos no nosso browser, vamos atualizar, yellow, ok, yellow, exato, agora sim. Vamos salvar, vamos atualizar, vamos ver como é que fica o nosso conteúdo. Ok, temos aqui o nosso conteúdo, só que a cor está muito extensa. Vamos definir um width, ok? Vamos definir o width. Vamos definir o width. Um width que vai ser de 300 pixels, ok? Vamos salvar, vamos lá ver como é que isso está. Ok, já está mais ou menos, ok? Fazer o seguinte exemplo. Temos aqui o posicionamento, ok? Temos aqui os seguintes posicionamentos. Temos o normal, temos um posicionamento normal, ok? Temos o posicionamento normal, vamos comentar isto aqui, ok? Temos o posicionamento normal, temos o posicionamento float, ok? Temos o posicionamento float. Temos o posicionamento float, que é flutuante. Temos o posicionamento absolute. Esses posicionamentos, ele tem como propriedade, ou seja, tem como propriedade, tem como propriedades como a propriedade position, ok? Tem a propriedade position, tem a propriedade float, de flutuante, ok? Float,
tem a propriedade z-index, ok? E tem o seu fluxo normal, ok, amigo? Tem o seu fluxo normal, fluxo normal que é o bloco e linha, ok? Bloco e linha, ok? Ou seja, o posicionamento o posicionamento dos elementos em um documento HTML, ok? Tem esse posicionamento e essas seguintes propriedades. O seu fluxo normal é em bloco e em linha, ok? Essas propriedades, amigo, ok? Essas propriedades são utilizadas para posicionamento de elementos na nossa página, ok? Existem 3 formas de posicionamento que são normal, float e absoluto, ok? Que são essas propriedades, normal, float e absoluto. Esses são os tipos de propriedades os tipos de propriedade de posicionamento que nós temos, ok? Para quem fez o curso de HTML, em algumas aulas ou páginas, falamos sobre os elementos como div H1, H6, a tag P, falamos sobre os outros elementos, ok? Esses elementos geram o seu posicionamento normal ou quebrando acima e abaixo, ok? Eles fazem quebra de linha. Se nós não definirmos aqui, ou seja, se nós não definirmos aqui esta div aqui, ok? E colocamos aqui um H1 ou H2, ou então P, a tag P, ele vai fazer uma quebra de linha de cima para baixo, ok? Quando não definimos o esquema de posicionamento, existe um posicionamento, por exemplo, segundo a regra desse esquema, os elementos de nível em bloco, como por exemplo os H1, H2, H3 e em diante até H6, o P, a tag P, ok? A tag P, esses elementos em nível de bloco são colocados empilhados dentro do elemento que contém L, que no caso é a nossa página, ok? E eles são empilhados de cima para baixo, na ordem em que eles aparecem no documento. Esses são os posicionamentos e as propriedades que nós temos em CSS, ok? Nesta aula sobre posicionamento, vamos ver como posicionarmos os elementos dentro de uma página usando as propriedades que nós já vimos: position, float e z-guard, ok? Provavelmente não será possível vermos todas essas propriedades. Nas próximas aulas daremos continuidade, ok? Como disse que em CSS existem 3 formas de posicionamento que são normal, float e absolute, ok? 3 formas de posicionamento que recebem, ou seja, as propriedades são position, float, z-guard. Os valores são normal, float, absolute, ok? Definimos absolute. Então, esses são os posicionamentos. Então, são os conceitos que aprendemos sobre box,
no curso de HTML. Nós vimos que os elementos em nível de bloco são aqueles elementos como div, H1 e P. São os elementos que geram um posicionamento normal com uma quebra de linha abaixo e acima. Vimos também em HTML os elementos inline que, por sua vez, não fazem quebra de linha. Quebra de linha, como por exemplo o tag strong, a tag B para negritar, a strong para colocar a letra em maiúscula, ou seja, maior ainda, e a B para negritar o texto. Ok? Então, meu amigo, essa foi uma breve introdução sobre posicionamento em CSS. Obrigado por ter assistido a esta aula e até já.